Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e esse é o Livro das Alegações. Hoje nós vamos falar um pouco da justificativa da teologia especulativa contra a teologia dogmática. Isso é muito necessário para que as pessoas entendam o meu ponto de vista. Caso alguém queira ter um interesse por saber como que eu entendo o pensamento, teológico ou filosófico cristão, a pessoa deve entender essas questões aqui que nós vamos tratar hoje, tá? Um dos muitos problemas da religião, e a cada dia que passa estou descobrindo que a religião tem mais e mais problemas, né? É como se realmente aquilo ali fosse uma concentração de tudo de ruim que você pode imaginar, né? E eu sei que isso pode parecer estranho, mas se você prestar atenção entre o que é a boa intenção de pessoas religiosas e separar isso do que é a estrutura da religião e a proposta da religião e a pretensão da religião, você vai entender que existe uma grande diferença. Quem está embelezando a religião é o ser humano que realmente tem o temor de Deus no coração e que realmente quer se conectar com a verdade da vida, né? Esse ser humano está embelezando e justificando a continuidade de um empreendimento horroroso que se chama religião, tá? Não estou falando só da religião cristã, estou falando de todas elas, né? Vocês já me conhecem, eu não tenho preconceito contra nenhuma raça, porque eu detesto todas. Eu não tenho preconceito contra nenhum tipo de ser humano, porque eu detesto todos por igual. E também não tenho nenhum preconceito e nada contra nenhuma religião em particular, tá? Porque eu só estou contra todas elas. Então, é com esse tipo de visão universal que eu espero que vocês entendam as coisas que eu vou falar. E, lógico, tenham também bom senso de separar o que é, às vezes, ironia do que é uma coisa realmente mais séria, tá bom? E qualquer dúvida, eu recomendo que você, ao invés de me julgar, se você tiver com esse interesse, com essa vontade, tá dando uma coceira de julgar, faz uma pergunta para mim primeiro, né? Por que não? Para verificar. Você sabia que a Santa Inquisição na Idade Média fazia isso? Aliás, a Santa Inquisição foi implantada. Agora eu vou até meio que trabalhar pela Igreja Católica aqui, hein? Pelo menos pela fama da Igreja Católica, no seguinte sentido, de que até certo ponto as acusações de bruxaria eram tratadas pelo povo com a total perseguição sanguinária, né? Então você tinha às vezes até uma intriga que era política ou algum outro interesse, se alguma pessoa era acusada de bruxaria, isso era o suficiente para o povo ir atrás da pessoa, perseguir ela, matar ela, queimar, fazer qualquer coisa. Então, por incrível que pareça, tirando o caso específico da Inquisição na Espanha, que foi uma coisa realmente muito perversa, em geral a ideia da Inquisição era a de montagem de processos para verificar se uma heresia era verdadeira ou não, se aquilo tinha fundamento ou não, se a pessoa não poderia se explicar de forma melhor, né? Fazer perguntas, por exemplo, né? Então eu vou pedir aos meus eventuais assistentes cristãos aí que estejam com formigamento no seu coração para julgar, né? Que antes que façam isso, me deem pelo menos a justiça que uma inquisição daria, pode ser? Faça as perguntas. Depois você, se confirmar aí as suas piores hipóteses a meu respeito, você faz a sua condenação, né? No seu coração. Se é isso que você quer tanto fazer, né? Vamos em frente. Não podeis suportar. É o próprio Deus vivo quem condena a teologia dogmática, de vez que nenhuma criatura poderia ter o poder de fechar o conhecimento das coisas sagradas num sistema definitivo, e a vida da fé verdadeira requer uma concepção aberta em espírito de aprendizado e confiança sem garantias, ao modo típico da relação amorosa com o Criador. Então é muito simples, basta você ver a situação da experiência dos apóstolos com Cristo, ou mesmo dos profetas, e você vai ver que a situação humana ideal, espiritual, é a de humildade. Tá bom? É humildade. Eu não sei, a verdade não me pertence. Eu tenho que estar aberto para aprender. Se o meu vaso estiver cheio, se eu for rico em espírito, como que eu posso ser bem-aventurado
pelo preenchimento do Espírito Santo. Como que eu posso fazer? Não dá, né? Então eu tenho que viver em aberto. Deus vai me mostrar, Deus vai me ensinar. Eu confio nele, não na minha teologia. É o Deus vivo quem vai me salvar, não é a teologia. Não queira trocar a garantia do próprio amor por razões subsidiárias. Acontece que esse modo realista, necessariamente provisório, de viver em resposta contínua à direção do Espírito Santo, à vida na presença, não pode constituir fonte de poder e autoridade para o governo da sociedade. Não é isso? Isso quer dizer que aqueles que são os descendentes dos traidores da aliança de Deus e que são tipicamente os continuadores desta tradição de usurpação, têm o desafio de administrar uma sociedade cuja disposição à obediência pode ser muito convenientemente afetada pela presunção da autoridade espiritual. E tal situação leva ao poder temporal a buscar suporte, usando de todos os elementos corruptores que lhe são comuns no poder espiritual que deveria servir apenas para o convencimento das consciências dos homens livres. Então o que eu estou dizendo é o seguinte: a teologia dogmática ela é necessária para sustentar a autoridade da religião, que por sua vez é necessária para sustentar a ordem social. Então o que está em jogo é poder. Poder. Tradição, teologia dogmática dá poder de autoridade para a religião. E a autoridade da religião é usada para quê? Para dar poder político, militar, econômico, para justificar a existência de uma sociedade, de uma nação, de traidores de Deus. Afinal de contas, cadê o nosso Rei dos Reis? Ele está à direita de Deus Pai no céu. Por quê? Porque nós matamos ele, né? Ou é melhor ele estar aqui? Não era melhor ele estar aqui? Ele falou que ia mandar o Espírito dele para nós, para que cada geração daqueles que acreditassem nele, né? Para que cada geração que acreditasse nele pudesse suportar a vida neste mundo criado pelos traidores. Já que ele foi recusado como Rei dos Reis. Mas ele está voltando, né? A questão é o que a gente faz até lá. Cada nova geração que é colocada como escravo nesse mundo, em cativeiro, filho dos traidores de Deus, tem que se virar, e Deus ajuda, Deus abençoa, e Jesus manda o seu Santo Espírito para que nós tenhamos consciência e possamos aguentar a vida nesse mundo que não era nem para a gente estar aqui. Dá para entender? Então, é poder que as pessoas querem. Poder para manter a sociedade em ordem. Por que tem que manter a sociedade em ordem? Porque ela é caótica, o ser humano é caótico, ele é corrompido. Ele está amaldiçoado, decadente, corrompido. Você entende? Então, você precisa criar um sistema para manter o ser humano em ordem. Então, dá-lhe religião, dá-lhe teologia dogmática, porrada nesse desgraçado. É um sistema sadomasoquista, entendeu? Aliás, no meu livro eu chamo disso, né? Pacto sadomasoquista. No meu livro Morador Filho eu explico tudo isso. No capítulo 10 eu falo do sistema da besta e do papel do bispo no sistema da besta. Qual que é o papel do bispo? A teologia dogmática, a religião, a filosofia, tudo para dizer para as pessoas que é bom elas fugirem de qualquer ideia, qualquer noção de relacionamento com Deus. É muito perigoso esse negócio de relacionamento com Deus. Não. Deixa comigo, eu sou o seu embaixador diante de Deus. Eu tenho autoridade porque eu recebi a autoridade. Entendeu? É um esquema de poder para manter o ser humano sob controle, porque esse mundo aqui é um caos. E o Rei dos Reis foi executado pelos donos desse puteiro aqui, que é o chefe mor, né, o chefe desse prostíbulo que é esse mundo, é o próprio Satanás. Né? Então ele mandou o pessoal dele matar Jesus. Jesus ressuscitou, esclareceu que a salvação vem vindo e que ele está junto daqueles que acreditam nele. Tá certo? Mas ele foi embora, ele falou: meu reino não é deste mundo. Você já entendeu de quem que é este mundo? Eu espero que você entenda. Se você já entendeu de quem que é este mundo, você já entendeu então qual é o papel da religião que tem poder sobre este mundo? Ou você ainda acha que existe um conflito entre o bem e o mal, tipo Power Rangers?
Você vai escolher a igreja certa, o clube certo, o lado certo, e aí Deus vai estar contigo. Porque você está no time certo. E você vai ganhar essa luta contra o mal e vai fazer o quê? Vai acontecer o quê depois? Vai ter o reino de Deus na terra? Pensa no que você mesmo acredita. Aliás, essa é uma das funções deste canal, né? Só para lembrar que faz tempo que eu não falo disso, aliás, né? Nós temos 3 funções nesse canal. Primeira, deixa eu ver até se eu lembro direitinho do jeito que eu propus. Mas tem um vídeo falando, né? Se alguém quiser, vai lá, Gandula Espiritual. Porque o que eu faço e para quem eu faço, né? Mas vamos lá, eu vou lembrar aqui. Deus me ajuda. Primeira coisa, mostrar que nós acreditamos muito mais do que nós sabemos. Segunda coisa, nos responsabilizarmos pelas nossas verdadeiras crenças. E terceira coisa, aceitarmos o decreto da maldição com todas as suas consequências, inclusive a morte da nossa carcaça, desse corpo que a gente recebeu dos nossos pais. Tem que morrer essa coisa, porque é uma obra da carne, não é uma obra do espírito. Então essa coisa vai ter que morrer, assim como a carcaça de todas as pessoas ao meu redor, que eu vejo ao meu redor, as pessoas que eu amo, também vai apodrecer e vai morrer também. Eu tenho que aceitar o decreto da maldição, né? Então são esses 3 mandatos que eu tenho aqui no meu canal, né? Só para lembrar, né? É bom. É bom até para mim. Então vamos lá. Foi Jesus Cristo mesmo quem disse: tenho muito mais a vos dizer, mas agora não podeis suportar. Reparem que ele não fala que teremos muito mais a descobrir, como num processo histórico de revelação contínua, como natural e temporal. Não. Ele diz que tem pessoalmente o que nos dizer como instrução direta, ensino, doutrina, capacitação espiritual, guiamento, magistério. E isto obviamente se dá pela ação do Espírito Santo, que já tinha prometido que nos enviaria para dizer-nos esse muito mais que precisaríamos saber, mas que então, à época apostólica, não seria suportável. Isso quer dizer que não somente não é condenável, mas ao contrário, é recomendável que cada geração de cristãos esteja atenta ao seu momento de experiência da instrução do Espírito Santo. Essa experiência não invalidará nenhuma instrução anterior, obviamente, mas pode servir ao esclarecimento daquilo que foi experimentado antes, por um viés que não continha a figura completa do seu sentido. Então não adianta você achar que o que veio antes está mais certo. Assim como também não está correto achar que o que veio depois está mais correto, que é uma premissa do modernismo, né? Ah, nós somos mais modernos, então nós temos mais razão que os antigos. Não é verdade. Mas pera lá, assim como isso é um erro historicista, também é um erro historicista você achar que o que tinha antes era melhor só porque veio antes. Como muitas pessoas acham. Pessoal que gosta de pesquisar etimologia, por exemplo. Ai não, porque qual é o sentido original da palavra? Meu filho, se Deus não te der o sentido das coisas, não adianta você estudar etimologia. Você pode até dizer que estudando etimologia, Deus vai te ajudar através desse estudo a você entender alguma coisa. Pode ser sim. Mas você não pode dizer que o Espírito Santo depende que você estude etimologia para te dar uma explicação, para te dar um entendimento. Você não pode fazer isso. Deus merece uma consideração maior, não merece não? Então tem gente que acha que, porque Jesus não sei o que, o nome Jesus não está certo, é Yeshua Hamashia não sei o que. Eles acham que essa é a solução histórica, entendeu? Como que as pessoas falavam com Jesus na época dele? Era Yeshua, então eu não posso falar Jesus. Jesus deve ser uma corrupção que o diabo nos trouxe. Como se o diabo não estivesse atuando na época, aliás. Né? Os primeiros padres, a geração dos apóstolos, aquele pessoal da igreja primitiva, era ser humano que nem nós. Pecavam que nem nós. Só Jesus Cristo é bom e santo diante do Pai. E só Ele nos leva ao Pai. Ele é o caminho. O que mais que Ele precisa dizer? Para você parar de ficar venerando o santo e não sei o que, e blá blá blá, e é teologia, e é livro, e é o escambau. Ele falou, eu sou o caminho. Tenho muito mais a vos dizer, mas agora não podeis suportar. Então eu vou, mas eu deixo com vocês o meu espírito. E ele dará instrução sobre as coisas que ele ouvir falar de mim. Acabou! Você quer mais? Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que mais exatamente você precisa? Esse mundo vai acabar e muita gente não vai entender a simplicidade de Deus.
Vamos lá. Eu tenho que ficar segurando o papel assim, porque tem um ventilador aqui, que tá muito quente, então fica parecendo que eu tô segurando um decreto, né? Mas que eu tô lendo um decreto em praça pública, não tem nada a ver. É só o papel não voar, tá? E aí diz assim, ó, blá blá blá. Tá. 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 É assim que o verdadeiro respeito à fé dos cristãos antepassados exige que eles sejam entendidos no seu contexto, o que não é historicismo, mas é justiça à correspondente incapacidade que cada geração tem de absorver o ensino do Espírito Santo sem incorrer no risco do escândalo. Ou seja, o insuportável aos apóstolos pôde ser melhor suportado pelas gerações seguintes, que já teriam convivido com os desdobramentos históricos que eram indistintos para a mentalidade anterior. Você quer um exemplo? Católicos. Hoje, o católico não tem o escândalo que o pessoal da Contra-Reforma tinha com o problema da ruptura, né? Muita gente achava no ambiente católico da Idade Média, ali, do fim da Idade Média, né? Com a Revolução Protestante, né? Com a Reforma Protestante, muitos católicos achavam que era o fim do mundo. O mundo vai acabar, porque agora acabou a cristandade. Assim como Agostinho, na época dele, também achava que o mundo ia acabar porque o Império Romano estava acabando. Você entende o problema? Então, coisas que são escandalosas para uma geração, para a próxima já não é. Passaram-se séculos. Hoje, ninguém pode falar, nem o católico mais tradicionalista pode falar que nós estejamos necessariamente perto do fim do mundo, porque tem muitas igrejas protestantes, por exemplo, no mundo. Porque ele já vive há séculos com isso, já é história já. E assim como se alguém chega e fala, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de uma discussão especificamente católica, o sedevacantismo. Se alguém é sedevacantista, um católico papista pode até falar, não, você está fora da igreja, você está incorrendo em heresia, blá blá blá, sei lá o quê. Mas o escândalo não é o mesmo da época do cisma, da igreja oriental, concorda? Por mais radical que seja o sedevacantismo, não é como seria, como foi no início, né? A ruptura, o cisma da igreja oriental, entre outras várias coisas que aconteceram. Quer dizer, o sedevacantismo já tem uma tradição dele já. Então a negação da autoridade do Papa não era o que foi até uma certa época, assim, entendeu? Pode até ser doutrinariamente considerado heresia, isso é outro problema. Mas o efeito na fé das pessoas não é o mesmo, porque passou o tempo e a passagem do tempo histórico ajuda as próximas gerações a entender as coisas de um modo diferente, sem que alguma coisa constitua escândalo necessariamente. Deu para entender o que eu estou falando? Isto é desafiador, de vez que há uma percepção errônea do Pentecostes que confunde a missão específica da pregação às nações com infalibilidade dogmática, né? Algo que contraria o próprio testemunho direto de Jesus Cristo, que é o único mestre e autoridade realmente inquestionável. Quer dizer, ele mesmo já havia dito que aquela geração não poderia suportar uma verdade que desafiaria a fraqueza da sua fé, presta atenção, e nisto foi, como em tudo, misericordioso. Ao mesmo tempo em que provou que a comunhão daquela unção espiritual tinha um propósito específico que não tornava a teologia dos apóstolos terminal, como supõe a tradição cristã. Então, veja só, você tem que tratar o ser humano como ser humano e Deus como Deus, tá entendendo? E parar de criar entes intermediários que são objetos de idolatria, na verdade. Isso aqui é muito sério. Muita gente cai nesse problema e eu não sei o que fazer porque é um problema humano típico. A idolatria é uma coceira que o ser humano tem que ele não aguenta. Ele parece que não consegue ficar muito tempo só com Deus. Deus parece que é muito pouco pro ser humano. Então ele precisa de coisas, de pessoas para botar na frente e ficar adorando aquilo ali e projetando a virtude divina em objetos que não merecem isso. Isso inclui os apóstolos. Então Jesus fala, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim, não chamai a ninguém de mestre. Ele ensina tudo isso. Aí os apóstolos recebem lá a Pentecostes, a unção para pregar para as nações. Pregar o quê? Exatamente isso que ele acabou de falar. Os apóstolos são infalíveis na sua teologia? É lógico que não. E os primeiros cristãos são infalíveis? É lógico que não também. Como prova, aliás, dentro da Igreja Católica, que é a mais tradicional das igrejas cristãs, como prova a contínua manifestação, a manifestação não, mas o contínuo esclarecimento da própria doutrina cristã através dos concílios, das conversas, etc. Dá para entender? Acho que dá, né?
o principal de tudo é o seguinte, né, gente? A gente tem que aceitar um fato maravilhoso, que é que Deus está vivo. E nós vivemos na presença dele. Isso deveria ser sempre suficiente. Sempre, sempre. Como eu digo, as coisas espirituais, elas são simples se você confia no amor de Deus. Se a sua fé vai enfraquecendo, você vai arrumando problemas e mais problemas e mais problemas, entendeu? Essa aqui é a verdade. Obviamente, a supremacia do Espírito Santo na orientação de cada geração presente de cristãos supera infinitamente o testemunho indireto dessa orientação na expressão das gerações anteriores. Mas como pode uma igreja institucional montada naquela forma anterior de testemunho passado estar ao mesmo tempo disposta a receber de forma aberta o testemunho presente? Não pode, porque o seu problema não é a vida na presença de Deus, que é algo do domínio da substância monádica da vida espiritual, isto é, de cada indivíduo, e sim a organização do poder temporal. Em uma palavra, nas coisas espirituais o passado não é mais certo do que o presente. O mais certo é o domínio divino, e o Espírito sopra onde, quando, como e a quem quiser. Só que esta integridade espiritual está fora do controle dos domínios institucionais, sempre e por definição. Se Deus quiser me revelar, por exemplo, a extensão da traição humana ancestral, e ao mesmo tempo a profundidade da mentira diabólica desde essa condição humana tão antiga, ele dependerá de que eu primeiro me desarme dos meus dogmatismos que bloquearão essa nova consciência como proteção contra o risco de escândalo. Por isso é que quando digo que é séria a hipótese de que o sacrifício de sangue tenha sido instituído desde o início e muito coerentemente pelos demônios, principalmente pelo Ouroboros, que é Lúcifer querendo tomar o lugar de Deus, e isto obviamente viola a concepção religiosa que está ancorada naquela mesma consciência antiga. A estes, como Jesus já dizia, diremos novamente hoje, não podeis suportar. Deu para entender? Eu, aliás, escrevi esse texto por essa razão específica. Eu escrevi na semana passada ou retrasada, sei lá, já não sei mais. Eu escrevi sobre a dialética do gnosticismo, né? A dialética entre gnosticismo exotérico e esotérico. Foi um dos textos mais difíceis de eu escrever na minha vida. E olha que não é muito grande, porque eu estou escrevendo só texto curtinho aqui, né, no blog. Mas aqui ele deu trabalho, eu vou te falar, viu? Porque, em primeiro lugar, existe certos graus de perversidade que para você manter a sua sanidade e analisá-los sem ficar paranoico, sem sucumbir à paranoia, dá trabalho. Esse foi um dos desafios. Mas o maior desafio foi realmente articular a minha crença, que tem base no que está revelado na Bíblia, obviamente, né? Eu continuo dizendo que o livro mais importante que eu já li na minha vida é a Bíblia. E vai continuar sendo até a minha morte, sem dúvida. Foi a leitura da Bíblia que mudou a minha vida para que eu tivesse uma vida espiritual sã, né? Com sanidade. Que era um problema que eu tinha antes de desarticulação entre o que era filosofia e teologia, né? A leitura da Bíblia foi, graças a Deus, um instrumento, um meio, né? Uma forma de eu obter muitas vantagens espirituais. Então eu uso a Bíblia para um monte de coisa. O meu pensamento está todo montado em cima da lógica bíblica, né, das coisas. E aí de repente eu tenho que considerar que a mentira do diabo, que sempre foi obcecado em tomar o lugar de Deus perante o homem, né, que a mentira do diabo foi fundo nos próprios relatos que a gente tem na Bíblia. Então a história da Bíblia, ela é mais complexa do que parece. Muito mais. Quando você entende que existe uma guerra espiritual entre a mentira e a verdade, que a verdade vai triunfar no fim, aliás, a própria Bíblia dá o testemunho disso, mas que essa separação entre luz e trevas não é só uma profecia que vem do Gênesis capítulo 1, né? Não é só uma profecia com relação ao destino humano. Em primeiro lugar, o destino dos anjos, né? Que já foram separados. Luz e trevas já foi separado, os anjos obedientes e os desobedientes, né? Mas também os seres humanos vão ser separados entre luz e trevas, ou seja, ovelhas e bodes, né? Trigo e joio, etc. Mas também o próprio testemunho da palavra de Deus, a própria revelação da palavra de Deus foi manipulada para refletir essa mistura do poder do diabo nesse mundo, de ficar usurpando e parasitando a palavra de Deus para fazer propaganda do mal. Isso pode ter ido muito longe, até o começo do Gênesis.
Não é fácil considerar isso. Não é fácil. A primeira reação de prudência é falar, não, eu não vou nem começar. Esquece isso, eu vou manter a minha vidinha acreditando que tudo aquilo é lindo, maravilhoso, e muito embora eu já tenha ressalvas com relação à Bíblia por razões óbvias, né? A Bíblia depende dos seres humanos que traduzem, que transcrevem, etc, etc. Então, pode ter problemas ali por erros humanos e também por malícia. Só que, embora eu já considerasse a hipótese da malícia, eu tinha, ou melhor dizendo, eu não tinha me colocado o questionamento de até onde poderia ter ido a manipulação maliciosa da palavra de Deus, né? Do testemunho bíblico das palavras de Deus. E aí, recentemente, naquele texto lá que se chama Follow the Blood, e já fiz um vídeo até sobre isso no canal, eu mergulhei mais fundo nessa questão. Não foi fácil, mas só foi possível por esta razão que eu acabei de falar aqui. Que é de que, a partir do momento que a minha confiança em Deus me permite fazer isso, eu consigo. O Espírito Santo me ampara. Não estou dizendo que ele confirmou para mim que seja verdadeira a minha interpretação. Ou a minha hipótese, não vou nem dizer interpretação, tá? Eu vou dizer hipótese. Eu não tenho autoridade. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo me deu autoridade. Eu não estou buscando poder sobre ninguém. Tá entendendo? Essa é que é a questão. Eu estou buscando entender as coisas desse mundo que eu fui colocado e que é uma bagunça desgraçada. E eu não tributo essa bagunça a Deus, eu tributo ao ser humano, inclusive nas questões bíblicas. Com Deus está tudo certo o tempo todo, mas o ser humano está me atrapalhando, entendeu? Essa é a questão. O ser humano está me atrapalhando, não está ajudando. E aí quando você vai na teologia dogmática, é complicado, porque com a teologia dogmática você não consegue fazer nem mesmo como hipótese as considerações que eu fiz, por exemplo. Você já vai ficar todo, eu vou perder minha fé. Eu não vou perder minha fé. Eu não vou. Se o sacrifício de sangue foi instituído pelo diabo desde o início, enquanto Deus estava dando um testemunho melhor, e essas coisas estão misturadas na narrativa bíblica, eu não vou ter medo de, eu vou perder minha fé em Deus porque tem essa mistura. Eu não. Quem fez essa mistura foi o ser humano, não foi Deus? Comigo o efeito é até o contrário. Quando eu percebo que tem uma meleca e quem causou a meleca é o homem, eu fico mais em paz ainda com Deus, porque eu vejo que não. Deus está mais, como sempre, né? Está mais inocente e puro e santo do que sempre. Confirma-se a santidade de Deus, é isso que eu estou querendo dizer. Quando eu vejo que o ser humano fez merda e que alguma confusão que estava na minha cabeça vem de que o meu semelhante fez merda, isso melhora o meu relacionamento com Deus. Porque eu falo, Senhor, agora eu entendo mais uma coisa que a minha raça fez contra o Senhor. Que vergonha. Melhora o meu relacionamento com Deus. Mas para algumas pessoas pioraria, entendeu? Que o cara tá lá travado na teologia dogmática. Ai meu Deus, eu preciso dessa verdadezinha revelada, porque senão eu vou me cagar nas calças de considerar que qualquer coisa seja diferente. Aí é o que Jesus falou, não podeis suportar. Ou o que o apóstolo Paulo fala, toma leite. Se eu te der comida pra você comer, você vai morrer engasgado. Você não consegue mastigar direito, você não consegue digerir direito. O seu sistema aí é muito fraquinho. Então você vai ter que tomar um leitinho aí. Você não vai entender muita coisa ainda. Ainda não podeis suportar, tá bom? Então era isso. Muito obrigado a todos que tenham assistido até aqui, até o fim. Tem dúvidas, tem questões? Bota aí nos comentários. Escreve um comentário pra mim ou manda um e-mail. E quem é do grupo do WhatsApp também pode mandar perguntas pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.